Pela manhã de domingo estamos falando a respeito de um homem chamado Abrão, que mais tarde vai ser chamado de Abraão. Realmente um homem de fé. E todos nós temos que desfrutar desse sentimento de fé para podermos viver a vida que vivemos. E eu queria dizer algumas coisas antes da mensagem, enquanto todo mundo se locomove ainda, os diáconos principalmente. Primeiro, convidar todos vocês para hoje à noite. Hoje à noite nós vamos falar a respeito, fizemos a introdução sobre Satanás, o inimigo das nossas almas. E na semana passada colocamos desse lado de maneira simbólica a família, aqui nessa parte do púlpito, o povo de Israel, e aqui nesse canto a igreja, porque foi assim que Deus fez, criou a família, chamou o povo de Israel na pessoa de Abraão, e aqui então está a igreja de Cristo Jesus. E hoje eu quero falar principalmente aos pais, falar a respeito de coisas que essa geração tem se esquecido, e eu preciso relembrá-los a respeito disso. Eu gostaria que vocês estivessem hoje à noite aqui. E se você é uma das pessoas que faz a opção de ir uma vez só na igreja, eu gostaria que você mudasse seus hábitos, porque o fim de todas as coisas está próximo. Você tem pouco tempo da tua vida para influenciar os seus filhos. Jesus já está voltando, e esse é o tempo. E hoje pela manhã eu quero continuar falando sobre esse homem incrível chamado Abraão, que inicialmente, como já disse, a princípio era Abrão, depois vai se tornar Abraão. Deus precisa mudar o nome dele, mudar a história dele, como ele tem feito na vida de tantas pessoas ao longo da história, na história do cristianismo. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 até 10. Gênesis 12, versículos de 1 a 10. Achar o livro de Gênesis na sua Bíblia é bem fácil. Comece pelo começo. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 10. Assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, e naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto fantástico das Escrituras Sagradas. Se você quer inspirar a sua vida, você deve começar por Abraão. Abraão, um homem muito simples, mas que fez coisas extraordinárias nas mãos de Deus. Eu creio de coração que quando você tem fé em Deus e você obedece a Deus ao que Ele manda, você pode ser uma pessoa muito simples, mas você vai fazer coisas extraordinárias nesse mundo. Porque me parece que essa é a evidência na vida desse homem incrível chamado Abraão. Agora, queridos irmãos, a vida de Abraão houve altos e baixos. Abraão às vezes acertou. Domingo que vem nós vamos estar aqui dizendo quando ele errou com a sua esposa.
Nós vamos estar aqui para falar sobre isso também. Mas uma coisa é muito preciosa na vida de Abraão e nós devemos guardar isso no coração. Ele se tornou ao longo de toda a história um homem obediente a Deus. Ele não teve só fé em Deus, ele obedeceu ao Senhor. Isso me impressiona na vida dele, porque mais tarde Deus vai pedir o filho único que ele tinha em sacrifício no altar. E ele, crendo que Deus poderia ressuscitar o menino, ele sacrificou em pura obediência a esse Deus maravilhoso. Talvez a maior distância que nós tenhamos na vida de um cristão hoje é esta: é entre colocar a fé em Deus e ser obediente a Deus. Porque fé nós colocamos como alvo supremo. Um dia, tocados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos inspira a fé e nós alicerçamos fé firme em Deus. Agora, o grande desafio é estarmos obedecendo a Deus dia a dia. Isso é difícil a gente aplicar na nossa vida. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens que tiveram fé em Deus e cometeram graves erros. Por quê? Desobedeceram a Deus, desobedeceram a palavra de Deus. E se na semana passada dissemos que hoje o povo de Deus não mais lê as Escrituras Sagradas e por isso estão vazios de Deus, irmãos, nós precisamos entender que eu só desenvolvo obediência a Deus na minha vida quando eu leio esse livro diariamente e não sou meramente ouvinte desta palavra, mas eu procuro a cada dia aplicar ao meu coração o que está escrito aqui. Mas veja só, se eu tirar a palavra de Deus do povo de Deus, e cada um com suas redes sociais na mão, recebendo pequenas porções da palavra de Deus cotidianamente, daquela que os irmãos colocam, versículo do dia. Se a gente ficar só com isto, eu não vou desenvolver um coração obediente a Deus. Eu não consigo. Deus precisa falar mais ao meu coração. Deus precisa falar mais intimamente no meu coração. Veja, por exemplo, Billy Graham. Quando Deus falou o coração dele, ele já tinha fé em Deus, mas ele obedeceu a Deus. Essa é a diferença, que talvez faça diferença entre homens e homens. Existem aqueles que têm fé em Deus, mas existem aqueles que têm fé em Deus, mas eles acrescentam à fé a virtude da obediência. Se Deus falou, está escrito na sua palavra, eu creio e vou viver isso na minha vida. Mas hoje em dia não é fácil. Principalmente porque esta geração, a nossa geração, irmãos, nós estamos muito mais preocupados do nosso lugar no mundo em que vivemos do que o lugar mais perfeito que se tem para viver na face da terra, que é o centro da vontade de Deus. Nós estamos preocupados com o nosso conforto, e não há nada de errado nisso, irmãos. Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar, não há nada de errado com isso. Só que nós não queremos nesse tempo obedecer mais a Deus, porque obedecer a Deus dá trabalho. Te leva a ser errante sobre a face da terra. Te faz atravessar desertos. Sair de Harã, onde a água era abundante, você pode ir lá até hoje, acontece o mesmo. As florestas que cercam Harã são maravilhosas. E você sair dali para andar no deserto, por pura obediência ao Deus Todo-Poderoso. Talvez seja esse o grande milagre, o desafio da obediência nos dias atuais. Nos esforçamos a nossa vida inteira por ensinar obediência aos nossos filhos. Nós forçamos os nossos filhos a obedecer, a serem comportados. E às vezes alguns pais até exageram demais nessa dose, exigindo o que uma criança não pode dar, além do limite. Mas por que nós fazemos isto? Porque nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós fomos. Nós já sabemos onde nós erramos e não queremos que os nossos filhos e a nossa descendência errem mais do que nós erramos. E por isso nós descobrimos que a obediência é o caminho da bênção para a vida deles. Mas eu quero dizer que o caminho da bênção para todos nós que temos fé em Deus é obedecê-lo. Quantas e quantas vezes Deus está falando ao seu coração?
Deus está usando pessoas para falar a tua vida. Você ouve e diz: não, essa área da minha vida eu não quero mudar. Eu quero que ela continue a mesma. Eu não quero perdoar essa pessoa. Eu não quero dar perdão e absolver essa pessoa. Eu quero que essa pessoa esteja ligada a mim para o resto da vida como uma forma de punição. E acabamos punindo a nós mesmos. Quando Deus diz que devemos ter um coração perdoador. E a medida de Deus é de que da mesma forma que um dia fomos perdoados, que possamos absolver e perdoar a todos. O padrão divino, ele é incrível. Eu gosto de Abraão porque ele saiu da sua terra. Ele não pediu para Deus qual era o mapa. E querida igreja, se você perguntar para mim qual que é o mapa da vontade de Deus para a sua vida, eu vou dizer só para você: obedeça a Deus e deixe todas as consequências na mão do Altíssimo. Eu não tenho mapa. Eu não tenho mapa, porque na minha vida mesmo, Deus mudou de direção dezenas de vezes. Eu simplesmente obedeci. E confesso para os irmãos que houve um momento na minha vida e no meu ministério quando Deus disse: sai para fora. Sabe, você está lendo a Bíblia e Deus diz assim: cai fora. Agora, como que você chega para uma igreja e diz assim: Deus pediu para eu ir embora? É duro, não é fácil. Irmãos, cada vez que eu tenho que deixar um ministério, normalmente eu passo 3 meses sofrendo, porque eu não sei me despedir. Eu não sei me despedir, eu não tenho nenhuma janela da minha alma emocionalmente falando para isso. Deus pode me colocar no lugar mais horrível do mundo. Eu tenho uma capacidade tão fácil de amar pessoas, que até depois de 3 dias pregando, ter que ir embora, eu estou chorando no aeroporto. Eu queria dividir minha vida e deixar um pedacinho de mim em cada canto, porque eu vejo como é linda a igreja de Cristo Jesus. Esse ano eu tenho vários compromissos de pregar fora, eu sei o que vai acontecer. Na hora de ir embora, tem uma dor no coração. Eu não nasci para me despedir. Não nasci. Mas eu me lembro uma vez que Deus disse: cai fora. Não olhe para trás. Terminou. E todos nós, pastores, queremos ter a prerrogativa para onde vamos, né? Geralmente quando a gente deixa um ministério, é porque a gente já tem em vista outro ministério. Na minha vida, eu nunca deixei uma igreja porque eu tinha em vista outra igreja. Nunca aconteceu isso comigo, nunca tive esse privilégio. Eu nunca fui tão popular assim, de mal terminar um ministério numa igreja, ter outro para ir. Nunca tive. Eu tive ao contrário. Tive meses de espera, até que Deus mostrasse a direção. Mas eu gosto muito de Abraão, porque Deus disse para ele: Abraão, sai da tua zona de conforto, e você será peregrino na face da terra. Mas eu te prometo uma coisa: o mundo inteiro um dia vai agradecer a você pelo que você vai fazer pelo mundo. Você vai abençoar o mundo inteiro. E nós sabemos que é da linhagem de Abraão que um dia nasce Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Sim, tudo isso aconteceu. Mas o que mais encanta meu coração é o grau de obediência desse homem. Não é resignação, é obediência mesmo. Obediência quase cega a um Deus todo-poderoso. Porque nas Escrituras Sagradas, quando a gente estuda bem o Antigo Testamento, a gente descobre claramente pelos estudiosos, pela lógica da língua hebraica, que quando houve um tempo entre um fato e outro em um versículo, geralmente os homens colocavam um dedo, porque várias coisas aconteceram, e davam espaço. E aí quando os estudiosos vão ler os manuscritos antigos, ele descobre que houve muito mais ali. Houve uma pausa mais longa, porque várias coisas aconteceram e que o Espírito Santo de Deus não está dizendo para ser transcrito ali naquele lugar. Mas os escribas faziam questão de colocar o dedo
para uma pausa solene naquilo que eles sentiam, que houve muito mais coisa em que Deus naquele momento não quis revelar. A semelhança de João no Novo Testamento, que falando a respeito de Cristo diz, olha, se nós tivéssemos que escrever tudo o que Jesus Cristo fez, não haveria página suficiente. Nós transcrevemos o que Deus mandou. Mas havia coisas bonitas no Antigo Testamento, como por exemplo o escriba, na hora de escrever o nome sublime de Deus, o tetragrama sagrado, ele deixava de lado uma pena e ele pegava outra pena que tinha ponta em ouro para escrever o nome Yahvé. Esse era o grau de respeito que os escribas tinham. Mas quando a gente estuda a vida de Abraão, não há nenhum dedo colocado ali. De uma maneira sobrenatural, resolutamente, esse homem simplesmente obedeceu. É como se Deus fizesse, sai da tua terra agora, vá para a terra que eu vou te mostrar. E ele simplesmente pegou as suas coisas e foi embora. Só teve uma fraqueza na vida de Abraão. Ele era muito apegado ao seu sobrinho Ló. Você sabe como são os sobrinhos, né? A gente se agarra neles, eles são maravilhosos. E Deus disse para que ele saísse do meio da sua parentela e não levasse nenhum parente com ele. Ele foi resoluto quanto à obediência, mas fez uma pequena adaptação. Nós somos assim. Abraão foi assim. A gente obedece a Deus, mas deixa eu fazer uma adaptaçãozinha aqui. Não vou deixar Ló. Ló é muito querido. Ló é muito amado. Fico imaginando mais tarde, quando os dois tiveram que se dividir, a ponto de Abraão dizer assim, Ló, faz o seguinte, não está dando mais certo a gente conviver os nossos rebanhos, os nossos interesses estão confusos, você escolhe o lugar para onde você vai. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita e cada um vai seguir o seu caminho, porque eu devia ter obedecido a Deus desde quando eu saí de Arão. Mas eu dei um jeito de te levar e agora estou nessa encrenca. Quando a gente desobedece a Deus, pode perceber que vai ter encrenca na nossa vida. E agora vem um momento difícil também para ele. Porque o sobrinho era esperto, um bom judeu. E na hora de negociar, ele disse, posso escolher? Mas posso escolher mesmo? Pode escolher. E ele escolheu a parte mais verde, onde havia mais pastagem para o rebanho. Ele disse, tio, eu vou por aqui. Eu fico imaginando Abraão olhando para o outro lado e vendo o deserto. E dizendo que seja assim. Ele se despediu do seu sobrinho, em obediência, ele foi para o seu caminho. O sobrinho escolheu a parte verde fácil, e ele teria que andar muito tempo deslocando o seu rebanho por dias, para encontrar pastagem. Mas mesmo assim esse homem disse, que assim seja. Eu falei assim vai cumprir. Esse homem cometeu erros, mas o que me encanta nele é o grau de obediência que ele tem a Deus. Imagine, ele saiu sem rumo, em obediência a Deus, ir para uma terra que Deus daria, porque Deus estava falando sempre no presente contínuo do verbo na língua hebraica. Eu te darei um dia, a terra ainda não está pronta. Você imagina esse homem nas suas andanças, quando você pega aquele mapa que está lá na sua Bíblia, vendo os caminhos de Abraão. Se você anotar a cidade, esse camarada andou por Canaã, de norte a sul, mas Canaã não estava pronta ainda. Não estava pronta. Mas ele obedeceu. Quando nós ensinamos um filho nosso a obedecer, a gente sempre diz qual é a recompensa. Deus também fez o mesmo com Abraão. Ele disse, se você me obedecer, eu farei de você uma grande nação. E é claro que Abraão olhou para ele e disse, olha, 75 anos de idade. Minha esposa já terminou aquela fase de poder gerar filhos. Mas o senhor está falando que eu vou ter uma grande descendência, eu acredito. Eu acho que Abraão, no mínimo, para obedecer a Deus, disse assim, eu vou adotar todos os meninos e meninas que eu encontrar na minha vida, para fazer o que Deus queria.
E ele ficou até confuso com isso, a tal ponto de Deus dizer: não, eu não quero que você suscite geração. Eu vou cumprir tudo isso em você. E aí vem o milagre. A mulher estéril gerou. Mas ele teve que obedecer, ele teve que crer. Talvez o grande desafio dessa geração nossa é não somente crermos em Deus, mas obedecermos a Deus. Nós temos grandes dificuldades nessa área de obedecer. E a gente percebe isso muito claramente hoje na igreja. É difícil obedecer. É difícil acordar cedo para estar aqui. Como o povo de Deus é relaxado com o horário. Amanhã, porque ganha, porque recebe, meu irmão, 15 minutos antes já está lá no trabalho. E olha que o patrão é meia boca, hein? Paga mal, é exigente demais, exige metas incríveis, né? Metas incríveis, mas nós vamos estar lá. Mas quando você convida o povo de Deus e marca um horário com o povo de Deus, ele sempre deixa para depois. É 9 horas que eu tenho que estar na igreja? 9 horas eu começo a escovar o dente. E tem sempre um filho que é igual o bicho preguiça. Já escovou o dente, menino? Ainda não. Vai escovar o dente. Ele vai lá que nem o bicho preguiça. Eu sei como são as coisas. Nós temos dificuldades de obedecer a Deus em horário. Nós temos dificuldade de obedecer a Deus naquilo que Ele nos pede. Nós deveríamos ser filhos obedientes de um Pai amoroso. Mas infelizmente nós somos filhos desobedientes de um Pai amoroso. A grande virtude de Abraão não está em seguir o que Deus mandou para ele, mas ele ser um homem obediente. A tal ponto de lá na frente, quando Deus pede a coisa mais preciosa, ele diz: eu dou para Deus, porque eu desenvolvi na minha vida um coração obediente. Mas a geração nossa, nós gostamos sempre de desobedecer e andar no limite das nossas possibilidades. É assim que a gente faz. E às vezes a gente, como igreja, irmãos, a gente tenta facilitar tudo. Passamos essa semana dizendo: Senhor Deus, precisamos fazer mudança entre jovens, adolescentes, pré-adolescentes, qual é o horário e tudo mais. Tem que fazer pesquisa para perguntar para os pais se eles podem trazer os seus filhos nesse horário, ver qual que é o horário melhor. A gente tenta facilitar tudo. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade com um tema na igreja: obediência. Ao passo que resolutamente nós deveríamos ser ao contrário. Anos atrás eu fui orar na Penha por militares que iam receber condecoração. Irmãos, eu fiquei maravilhado com o militar. Tinha um sujeito baixinho na frente, que ele dava ordem. Turma, ficar tudo em prontidão. Falava outra coisa, o povo apresentava a arma. Que coisa bonita aquilo. E eu dizendo no meu coração: eu queria ter uma igreja assim. Que a gente diz, o povo obedece. Irmãos, a gente tem que fazer na igreja, a gente tem que fazer banner que pisca para dizer: venha para ser abençoado na igreja. A gente tem que fazer banner que tem umas mãozinhas dizendo: por favor, venha à igreja porque Deus quer te abençoar. Virou uma loucura. Nós estamos tão secularizados que nós estamos fazendo de tudo para poder agradar o nosso público. No mês de março vai ter um programa que vai ajudar um homem que tem um filho com uma doença rara. E nós vamos ter aqui 2 cantores se apresentando. Os irmãos adventistas pediram o templo. E eu disse: e aí? Como que está aí a compra de ingressos? A gente só vai saber na hora, pastor. Saber na hora. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Olha como nós somos hoje. Nós vamos fazer uma técnica de marketing, pastor. Nós vamos pegar o cantor, dando um desafio, pedindo para todo mundo vir e tudo mais. Aí pega o outro, faz um desafio para todo mundo vir e tudo mais. Irmãos, parece que a igreja na Bacia das Almas está usando de toda a metodologia do mundo para dizer para os cristãos: venham para a igreja. Irmãos, é um dever de cada um de nós estar na casa do Senhor.
Você tem privilégios em seguir a Cristo, mas estar na casa do Senhor é dever seu, é dever. Você não tem só bênçãos aqui, você tem responsabilidades. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Você tem que manter o nível espiritual da sua vida, e você faz isso só através de estudo bíblico e comunhão. Mas estamos tentando fazer de tudo, e é assim. Agora, para me pregar, tenho que usar esse aparelho, para ficar com as mãos livres, a comunicação é melhor. Aí eu, como italiano, vou falar bem. Não, eu tenho que colocar um tom de azul aqui, porque fica um tom calmo. Eu fico pensando que é o tom, depois quando vier o GR é outra coisa. Claro que eu posso entender tudo isso e dizer, gente, nós vamos fazer a linguagem do mundo. Se alguém quer me ver nessa câmera, eu vou olhar para ela. Eu vou fazer tudo isso. Alcança mais pessoas. Mas esse público que está aqui, servos de Deus, membros desta igreja, você tem responsabilidade. Você deve obedecer a Deus para nutrir o seu crescimento espiritual. Se a tua igreja vai estar reunida para oração, venha para orar. Se a tua igreja vai estar aqui reunida para estudar a palavra de Deus, venha estudar a palavra de Deus. Não fique em casa, é dever seu, é dever nosso. Não para termos um ativismo religioso que não seria proveitoso para nós. E nem esta igreja exige de todos qualquer espécie de ativismo religioso. Pelo contrário, quando a gente percebe que alguém está vindo muito à igreja, a gente chama para conversar, para dizer, o que está acontecendo? Cadê tua família? Cadê tuas responsabilidades? Porque alguma coisa está errada. Porque todos nós temos família, temos trabalho, temos responsabilidade. Mas o mínimo que nós pedimos é que você, em obediência a Deus, esteja nutrindo a cada dia a sua vida da possibilidade de Deus na sua vida. E, irmãos, temos que admitir uma coisa. Eu pedi para que o pessoal que assistiu Billy Graham em 62 ficasse em pé. Se eu perguntasse para aqueles irmãos, quem sabe 10 ou 11 deles que ficaram em pé, se eles tiveram lá atrás uma igreja que era no mínimo parecida com a nossa, a resposta vai ser não. Não tinham. Eu gostaria de ter e ter participado do ministério infantil que nós temos aqui na igreja. Eu gostaria de ter uma reunião de juventude no nível da nossa reunião de juventude. Eu não tive nada disso. Não tive. Na minha geração, irmãos, você tinha que crescer com a Bíblia na mão. A igreja simplesmente estava lá para prestar culto a Deus e você tinha que ir à igreja. Era o empoderamento da igreja. Hoje nós estamos empoderando os membros da igreja, dizendo, você é o rei aqui. Você faz o que você quer e está dando nisso. Há tantos fracos e doentes no nosso meio. Há tantas pessoas que não conseguem sobreviver no dia a dia. São pessoas que são zero à esquerda em testemunho, zero à esquerda em leitura da Bíblia, zero à esquerda em oração, e na verdade só ocupam lugar nesses bancos. Você precisa romper esta barreira. Saia do teu harã, obedeça a Deus e saia no caminho que Deus está te determinando. Não faça corpo mole com as coisas espirituais, porque um dia Jesus Cristo no tribunal dele vai pedir conta de cada um dos seus atos na face da terra. Não pense que por você ter o seu nome escrito no livro da vida que Deus não vai julgar os teus atos. Os seus atos serão julgados no tribunal de Cristo, onde você vai receber um galardão. Mas hoje nós dizemos assim, pastor, me batizei para ser salvo. E que tudo mais vai para o inferno. Não, irmãos, eu tenho responsabilidade. Eu sou membro desta igreja. Eu tenho responsabilidade espiritual de orar por esta igreja, de participar das suas programações, de contribuir, de fazer parte disso tudo. Eu tenho o dever de amar os meus irmãos em Cristo, olhar para os seus olhos com simpatia, abraçá-los em amor, ter respeito por cada um deles. E tudo que diz respeito à igreja, eu estarei sempre apoiando. Cada iniciativa missionária, cada programação eu estou apoiando. Por quê? Porque é meu dever. Eu faço parte desta igreja. Eu sou um membro desta igreja. Deus, quando olha dos céus para esse pequeno rebanho, Ele olha e vê você, vê a mim, vê a todos nós. Então eu tenho responsabilidade. E eu tenho que confessar, né, irmãos? Às vezes eu acho que é fácil ser membro da Igreja Boas Novas. Ontem, quando eu contei história
para as pessoas que chegaram para a nossa igreja ontem, aquelas pessoas pendentes do ano passado. Quando terminou, uma pessoa disse: pastor, eu nunca da minha vida imaginei que essa igreja há 23 anos atrás era tão pequena. Eu pensei que a igreja sempre foi desse tamanho. Nosso Deus é o Deus dos primeiros passos, das pequenas obediências, e Ele constrói o que Ele deseja. Naturalmente nós podemos usufruir de tudo isto. Eu sei que você está olhando para o pastor e dizendo: pastor, está tudo bom aqui, mas eu gostaria que tivesse ar-condicionado. Pastor, será que dá para mudar isso, mudar aquilo, mudar aquele outro, mudar aquele outro, mudar aquele outro? Porque nós temos um ideal de igreja muito alto. Agora, irmãos, é só eu e o administrador da igreja que sabe o que nós vamos fazer essa semana com o dinheiro que entrar hoje. Vocês vão para casa e nós vamos ter que dizer o que é que nós vamos fazer. Graças a Deus que não tem nada para pagar. Está tudo certo. A igreja é bem administrada, fica tranquilo. Mas eu acho que nós estamos vivendo um tempo onde que você se tornou cliente. E aí começa o nosso problema. Cliente paga para ter o bem-estar. E eu não acho que nenhum de nós deveríamos entregar um dízimo ou oferta para termos o bem-estar, porque igreja não é clube, não é associação, é o corpo vivo de Cristo na face da terra. E muitos de nós estamos confundindo isto. Como eu contribuo, eu tenho direito. Irmãos, os nossos direitos estão todos naquela cruz de Cristo, graciosamente nos dado. Eu não posso só usufruir da igreja, eu tenho que participar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse homem pegou tudo que ele possuía e disse assim: vou me tornar um errante sobre a face da terra. Vou me tornar um errante. Quando ele quis ficar um pouco mais de tempo lá no Egito, Deus disse: sai daí. Porque um dia meu povo vai estar aqui. Não poucos dias, mas muito tempo, porque eu vou permitir que todos os jebuseus, todos os eus lá do Antigo Testamento, eles pudessem ter o tempo dele para Deus tirar o povo do Egito. A hora não é agora. Como a terra prometida ainda não chegou. Mas o que fez esse homem, ele obedeceu. Eu vou saber que você obedece a Deus quando você, na linha do tempo da tua vida, você estiver erguendo altar ao Deus da tua salvação. Quando você começar a erguer altares onde Deus fala ao seu coração, eu vou descobrir que você está desenvolvendo um coração obediente. Baseado no que? Na experiência que você tem com Deus. Deus falou com você, Deus falou no seu coração, te abençoou e tudo mais, eu ergo um altar. Para que eu nunca me esqueça que Deus falou comigo nesse lugar. E quantas vezes Deus nos fala em casa, Deus nos fala aqui nesse santuário, Deus nos fala, mas simplesmente a gente apaga isso da memória, porque a maior capacidade que a mente humana tem é de se esquecer, não é de se lembrar. Essa é a maior capacidade nossa. Por isso é que Deus pediu que altares fossem erguidos em todos os lugares, para que um pai pudesse no futuro contar aos seus filhos. Sabe o que significa esse monturo de pedras nesse lugar? Deus falou ao nosso pai Abraão neste lugar. Deus pediu para que ele cavasse um poço aqui. E esse poço, no meio do deserto, jorra água. Não era naquele lugar, não era 2 metros para lá, não era 3 metros para lá. É aqui que Deus deu esse poço para nós. O poço d'água era um memorial. As pedras de um monturo erguida em louvor ao nosso Deus era um memorial. Eu tenho que ter esses memoriais na nossa vida. Agora, o grande problema nosso é que nós não temos intimidade real com Cristo para fazer de cada momento da nossa vida um grande memorial. Eu me lembro a primeira vez que nós entramos aqui. Tudo aqui estava descoberto e só essa parte do prédio de cima é que nós nos reunimos para celebrar uma ceia ali naquele cantinho.
Eu disse assim: andem por aí e apanhem alguma coisa para que a gente se lembre desse dia em que nos reunimos nesse lugar. E alguém da empresa aqui tinha brincado com uma chave. E aí me trouxeram uma chave enorme. Eu disse: deixa ela guardada. Esse é o nosso memorial do primeiro dia que a gente se reuniu aqui. Quando eu olhar para essa chave, eu vou descobrir que Deus fez um milagre. Compramos uma propriedade sem ter dinheiro nenhum e tivemos 26 meses para começar a pagar ela. É só Deus que pode fazer isso. Já pensou, você toma posse da propriedade, já trabalha nela 26 meses, depois vai pagar a primeira? Só Deus para fazer isso. Não tem outro jeito. Eu tenho que ter um memorial. Então está lá na minha sala. Todas as vezes que segunda-feira o dinheiro está curto, eu olho para a chave. É o meu memorial. E eu digo para o nosso tesoureiro: Elias, vamos em paz para a nossa casa. O nosso Deus essa semana vai prover todas as coisas. Quando chega na sexta-feira, a gente fala com o nosso contas a pagar. Valdeci, como é que foi? Pastor, foi um milagre. Esse povo depositou o dinheiro no banco, tudo foi pago a contento. Puxa, irmãos, quais são os memoriais de obediência que você tem na tua existência? Quais são os monturos de pedra que você ergueu? Dias atrás eu estava lá no meu gabinete, minha neta já grandinha entrou e disse assim: Dido, né, falando vovô em russo: Dido, fala para mim, o que você tem dentro desse saquinho? Eu falei: eu não queria te mostrar. Eu posso ver? Eu falei: pode. Ela olhou dentro do saquinho, ela viu chupetas. Ela disse: o que é isso, Dido? Você usa chupeta? Eu falei: não, essas chupetas são suas. É porque quando Deus deu vocês, eu fiz questão de colocar aqui no meu gabinete que Deus, através da vida de vocês, ia abençoar a minha descendência sobre a face da terra. Essa chupeta é o meu altar, que eu ergui ao meu Deus, para eu nunca me esquecer que Deus é fiel. Porque um dia Ele prometeu isto num culto, que eu seria pai de filhos no plural. E Deus cumpriu a sua palavra. Quais são os altares que você tem erguido? Muitos de nós temos o altar que o mundo nos dá. O diploma que eu recebi um dia. Tudo isso é muito bom. Uma promoção que eu recebi, está aqui o diploma. Mas os atos de obediência da tua parte são altares que a gente vai erguendo durante toda a nossa existência, para a glória do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus. Porque todo lugar que eu vou e Deus responde uma oração, eu recolho alguma coisa. Para dizer para o meu cérebro, para dizer para os meus olhos, para dizer para o meu coração que Deus está comigo. Deus tem me abençoado e eu devo desenvolver um coração agradecido a Deus. E tenho que aprender a ser cada vez mais obediente a Deus. É claro que o texto bíblico é muito forte. Ele chega ao ponto de dizer assim: e levou sua mulher Saraí. Por favor, você quer obedecer a Deus, você é casado, não esqueça a sua esposa. Porque eu fico preocupado quando Deus fala a palavra, é assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e levou Ló consigo. Eu perguntei: e o resto? Aí o Espírito Santo disse: calma, porque depois você vai entender Ló lá na frente. Agora eu vou falar: ele levou consigo Saraí, sua esposa, e seu sobrinho Ló, e repete a expressão. Porque Deus sabe que Deus vai usar de Saraí, de Ló, de Abraão, para a glória dele. E é por isso que seus nomes estão escritos aqui, para o bem ou para o mal, para o acerto ou para o desacerto, eles estão ali. E a palavra-chave aqui é que Abraão atravessou a terra, atravessou os lugares mais férteis e foi para o deserto. E com isso eu quero concluir minha palavra. Normalmente, para a gente aprender a obedecer a Deus, me permita o pessimismo pastoral de um púlpito como esse.
Deus ensina obediência para o seu povo quando a gente está no deserto. Quando tudo vai bem na sua vida, Deus não tem lição de obediência a te ensinar. Você está tão empolgado com tão pequenas coisas, com os farelos que caem da mesa desse mundo, que Deus disse, deixa para lá. Mas quando o deserto surge na minha vida e na sua vida, o que vem do deserto é mais importante do que a gente possa imaginar. Porque é no deserto, é no tempo difícil que Deus fala ao nosso coração. E nos ensina, sabe o quê? Obedecer. Obedecer. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E o que Jesus fez? Obedeceu. A cada insinuação do maligno, ele dizia, está escrito. Ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel à palavra revelada de Deus. Eu sei porque Moisés teve que sair do Egito para ir para o deserto conversar com Deus. Porque a cabeça dele estava formatado na cultura egípcia, com os seus 10 deuses. E Deus leva Moisés para o deserto e diz assim, fique tranquilo, eu vou falar com a nação do Egito. Eles têm 10 deuses, eu vou mandar 10 pragas. Tudo certo. Mas Moisés, eu preciso falar com você. Eu preciso ensinar você alguma coisa que meus filhos não aprendem quando estão nos palácios. Só aprende quando estão no deserto. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprenda a agradecer a Deus pelo teu deserto. Não, pastor, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos. Agradeça a Deus pelo deserto. Porque Deus se tornou tão íntimo seu por causa daquele deserto. Deus vai te colocar sobre lugares altos. Mas quando Ele te colocar naqueles lugares, não se esqueça do teu deserto. Não se esqueça. Porque o deserto faz parte da vida de um homem, de uma mulher que precisa aprender a obedecer ao Pai. Essa não é a teologia do deserto. Essa não é a teologia da miséria, mas é a teologia da realidade, irmãos. Porque quando alguém me diz assim, pastor, eu estou passando um deserto em minha vida, eu digo sempre a mesma coisa. Deus vai tirar do deserto o melhor de você. O melhor de você. Porque ali são testados todas as reservas emocionais suas. Ali são testados o grau de fé que você tem de depender desse Deus em todas as circunstâncias da tua vida. Se a segurança foi tirada e você está vivendo um momento de insegurança, agradeça a Deus por esse momento. Ele vai te ensinar a obedecê-lo ainda mais, a ser fiel a pequenos princípios. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas meu irmão, se você me disser assim, pastor, eu estou atravessando um deserto, posso te ensinar uma coisa? Se regozije, porque você não está sozinho nesse deserto. Deus está com você. E Ele vai te ensinar obediência. E quando você obedecer, Deus diz assim, o deserto pode passar, porque a lição mais preciosa você já aprendeu. Será que não foi assim com o povo de Israel andando no deserto? O que é que Deus ensinou para o povo de Israel durante 40 anos? Obediência. Moisés. Apareceram agora serpentes para nos picar. E nós estamos morrendo, porque são serpentes venenosas. Moisés diz assim, cuidado com a serpente. Eu vou falar com Deus. E quando ele vai falar com Deus, Deus não diz assim, o povo de Israel vai ser o povo adestrador de serpente. Vocês vão desenvolver uma capacidade tão grande que vocês vão adestrar serpente. Vocês vão tocar uma flauta, elas vão parar de pezinho e vão ficar lá. Deus disse, Moisés, quando a serpente pica e mata, eu quero que você ensine para o meu povo Israel
que o pecado da desobediência dele, esse povo murmurador e reclamador, fez com que eu mandasse as serpentes. Não foi o diabo não, fui eu que mandei. A rota é minha no deserto, mas porque esse povo é desobediente. Mas eu amo esse povo. Moisés, faça uma obra de metal bem polida, no símbolo de uma serpente. Coloque num varapau bem grande e coloque no meio do arraial. E diga para o meu povo assim: quando você for picado por uma serpente, você olha para a serpente dourada, e o veneno dela não fará nenhum mal a você. Me obedeçam. E aí eu fico imaginando a igreja de hoje, né? Pastor, acabei de ser picado. Deus está dizendo para você olhar lá para a serpente no varapau. Eu? Que é isso? Eu não creio em bezendice, em nada disso não. Olha, eu sei que me picou. Eu sou importante aqui. Vai morrer, meu filho. Obedeça, olha para a serpente. Mas será que anos mais tarde o Filho de Deus não foi colocado num varapau? Ele não morreu pelo pecado de todos, para fazer da desobediência obediência? Morreu. E aí as escrituras dizem assim: como Moisés levantou a serpente no meio do deserto, importa que o Filho do Homem seja morto e levantado no madeiro, para que salvação alcance o mundo inteiro. Fruto de obediência. Jesus, Ele nos ensina a orar e diz que seja feita a tua vontade. Eu sou obediente. No momento mais dramático, quando Ele teria literalmente separado do Pai, no momento em que Ele tinha que expiar pelos nossos pecados, momentos antes Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele falava do mistério da ruptura da Trindade divina, porque pela primeira vez desde antes da fundação do mundo, Deus Pai e Deus Espírito vai dar as costas para Jesus, porque Jesus vai morrer levantado naquele madeiro sozinho. E por isso que Ele diz para o Pai: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade. Eu gosto muito dos discípulos de Jesus. A maioria deles, irmãos, podia ter pedido assim para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor cura a gente, todo lugar que a gente vai. Senhor Jesus, ensina a gente a curar. Senhor Jesus, eu fico impressionado quando o Senhor liberta e expele demônio dos caras. Me ensina a expelir demônios. Me ensina a multiplicar pão. Me ensina a andar sobre as águas. Nenhum deles pediram isso a Jesus, mas uma coisa eles pediram: ensina-nos a orar. Porque o segredo de tudo repousa na oração, na comunhão íntima entre você e seu Deus, na mais perfeita obediência. Eles não estavam preocupados em expelir demônios, ainda que o fizessem. Eles não estavam preocupados em alimentar multidões que fascinava. Eles só pediram uma coisa para Jesus, depois de conhecê-lo intimamente: ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. Irmãos, eu quero me parecer com os discípulos, porque eu sei que o segredo está na obediência. Quando eu oro a Deus e confio nele todas as entranhas do meu ser, é quando Deus vem e faz o que Ele deseja fazer. Eu quero ser conhecido como um homem de oração, mas acima de tudo como um homem que sempre obedeceu o que Deus mandou. Mas eu me lembro quando Deus disse: cai fora. E eu caí fora.
Difícil você dizer para uma igreja: estou fora. Acabou tudo aqui. Meu vice-presidente fiel perguntou: pastor, para onde o senhor está indo? Não sei. Deus simplesmente disse: cai fora. Ele usou aquela expressão mesmo de Lázaro: Lázaro, sai para fora. Quando Deus diz para você: sai para fora, sai. Mesmo que seja redundância da língua portuguesa, sai para fora. Porque a gente tem que aprender a obedecer a Deus e não aos homens. Porque mais nos convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Há mais ou menos uns 4 meses atrás, alguém disse assim: pastor, o meu chefe está pedindo para que eu realmente engane as pessoas. Se eu quiser o trabalho, ele está mandando embora uma turminha, e ele me deixa no lugar em que estou, aumenta meu salário, se na verdade eu começar a enganar as pessoas. E pastor, eu sou crente, não quero enganar ninguém, mas pastor, eu estou confuso porque eu não posso ficar desempregado agora nesse tempo onde tem tanta pessoa desempregada. Eu disse: meu irmão, peça a conta já, em nome de Jesus. Provérbios diz que se os pecadores vierem a ti com brandiças, não admita, você é de Deus. Prefira obedecer a Deus e deixe toda a consequência da sua vida nas mãos de Deus. No culto da noite veio a esposa: pastor, o senhor está certo? Absolutamente certo. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Creia nisso. Mas pastor, é um problema, porque os nossos filhos têm um status bom, têm escola. Se não tiver emprego, eles vão para a escola pública e etc e tal. Eu falei: minha irmã, fica tranquila. Eu também frequentei escola pública e estou inteiro. Sobrevivi. Eles foram tristinhos para casa. Lutaram 3 dias. Eu sei que eu pedi permissão para usar a ilustração. Eles estão agora olhando para mim. Foi embora. Preferiram obedecer a Deus. Desempregado. Foram para o deserto de 4 meses. Depois de 4 meses, ele recebe a maior proposta da vida dele. Sem nenhum relacionamento, não havia nenhuma conexão. Mas irmãos, eu conheço alguém que tem todas as conexões. Você não sabe, mas Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Basta você simplesmente obedecer. E talvez até hoje você não tenha sido realmente um servo obediente a Deus. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências nas mãos dele. E hoje a família está aqui. Os filhos estão em bom colégio. Mudaram de carro agora no final do ano. Estão tudo bonito, simpático, alegre e feliz. Quem foi que fez isto? Foram os homens ou foi Deus? Foi Deus. Quando Deus te pedir algo difícil, prefira obedecer. Porque aqueles que obedecem a Deus receberão a seguinte palavra de Deus: você será uma bênção. Eu vou abençoar você e vou abençoar a tua descendência. Deus nunca faz nada pela metade. Por isso, se você quer um seguro de vida, o melhor do mundo é a obediência a Deus. Porque você pode ter certeza do que estou falando. Esta igreja é fruto de obediência. Num tempo onde que muitos desobedeceram, nós decidimos obedecer, fazer tudo certo. E Deus honrou. E nos honrou de uma maneira maravilhosa. Eu me lembro quando nós recebemos gentilmente a doação de 20 ambulâncias. Queriam usar o nosso espaço aqui para guardar as 20 ambulâncias. Doação, pastor, você faz o que você quiser. Ambulâncias, todas elas equipadas, né, com tudo que precisa para salvar gente na rua. Você põe uma ambulância na tua igreja, não precisa ter mais aí a enfermaria
e tudo mais e tal, e a gente só precisa de um lugar para guardar a ambulância. Esse negócio está meio esquisito. Eu falei, olha, ambulância até que a gente precisava, mas você disse para mim qual que é a fonte. E aí eu vi que ele gaguejou. Falei, bom amigo, vem comigo aqui. Ele ficou todo empolgado, achando que eu ia dizer que na garagem podia encostar as 20 ambulâncias. Eu fui até a porta. Disse, meu amigo, essa igreja não está à venda, nem o pastor dela. Você pode colocar essas ambulâncias em outro lugar. Nós não aceitamos, um monte de igreja aceitou. Era a máfia das ambulâncias. Numa sexta-feira teve uma diligência da Polícia Federal, irmãos. Era a gente sumindo com toda a ambulância que tinha no mundo, irmãos. E aqueles que riram desta igreja disseram, Wagner, deixa eu guardar umas ambulâncias aí, porque se a Polícia Federal encontrar a ambulância aqui, eu estou perdido. Eu falei, meu amigo, você está perdido. Que Deus tenha misericórdia de você e das suas ambulâncias. Naquele dia, 14 igrejas dessa cidade devolveram para o governo 200 ambulâncias. As pessoas estão sempre dando um jeitinho. Eu obedeço a Deus, mas dou um jeitinho. Precisamos dar um jeito no jeitinho seu. Obedeça a Deus de todo o teu coração. Se Deus falar ao teu coração hoje, obedeça com todas as entranhas do teu ser e deixe todas as consequências nas mãos dele, porque eu sei que funciona. Obedeça a Deus. Não sei quanto a você, mas eu preciso ser abençoado por Deus. Eu não vou negociar na bacia das almas nada em favor desta igreja, porque eu prefiro a bênção de Deus sobre a minha vida do que qualquer coisa errada que o mundo possa me propor. Eu prefiro o deserto com Deus e a sua obediência do que os caminhos largos e verdejantes, onde que eu poderia apacentar mais facilmente minhas ovelhas. Porque o caminho que o meu mestre ensinou não é caminho largo, é caminho estreito. Esse é o caminho que eu e você temos andado. Caminho estreito. Não pegue paz e esteja enlarguecendo aquilo que Deus determinou ser estreito. Dias atrás eu estava pregando uma igreja pentecostal. É muito bom pregar em igreja pentecostal. A resposta é na hora, irmão. Aqui para a gente dizer assim, irmão, bate palma, alegre-se no Senhor, demora um pouco. Pedir para Batista ficar em pé, cantar e bater palma é um negócio complexo. Ah, mas eu não me esqueço. Terceira vez que acontece isso comigo. Comecei a pregar sobre como o marido deve viver, uma esposa consegue viver. E tinha um irmão lá no fundo que eu não conseguia ver o rosto dele porque ele estava sempre com a cabeça baixada. Ele dizia, ô Senhor, está estreito. Está estreito. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Está estreito. E aí quando chegou na questão de educação de filhos, já começou a ter um coralzinho lá no fundo. Ele dizia, está estreito. Uma mulher falava com uma voz bem fininha, bonita, fala mais, Senhor. Irmãos, o caminho sempre foi estreito. Eu não vou enlarguecer o caminho que é estreito. Obedecer a Cristo e andar por desertos. Mas Deus está comigo no deserto. É viver momentos onde que tudo fica destruído. Mas não se preocupa, porque a especialidade de Deus é reconstrução. Você fica preocupado com a perda? Meu irmão, o nosso Deus vai restituir tudo que o maligno tirou de você. Porque Ele é Deus fiel. Obedeça e deixe todas as consequências nas mãos desse Deus maravilhoso. E se alguém disser que está estreito, você vai dizer, está estreito, mas está bom, Senhor. Está estreito, mas está bom, Senhor. Vamos orar. Amado Deus, obedecer ao Senhor é tão difícil. Parece que a nossa natureza pecadora sempre procura atalhos para que possamos te desobedecer.
para fazer aquilo que não é agradável aos teus olhos. Sempre, ó Deus, o maligno chega e encosta perto de nós uma ambulância, tentando facilitar todas as coisas. Mas o teu caminho será sempre dos desertos, dos desafios. E a respeito destes, não temos medo. Pelo contrário, temos sido ensinados a olhar para o deserto com simpatia, porque o Senhor corrige rota, e do deserto o Senhor tira o povo que vai entrar na terra prometida. O Senhor leva profetas do Senhor para o deserto para usá-los de maneira maior. O Senhor tira Moisés do palácio, leva para o deserto e ele se torna o libertador. O Senhor aparece com resplendor a Saulo no caminho de Damasco, leva-o para o deserto e o torna Paulo de Deus. Senhor, o Senhor tira João, o discípulo amado, de pregar nas tuas igrejas e leva-o para Pátimos, onde ele estava exilado. E de lá nós recebemos escritos maravilhosos que não nos fala de deserto, que nos fala da vida eterna. Senhor, eu te peço, se alguém aqui neste auditório está passando um deserto, que ele possa sorrir para o deserto, que ele possa dizer nesta manhã: Senhor, eu te obedeço, eu vou erguer altares na minha vida no meio do deserto, porque para mim mais importa obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. E aquele será um monturo de pedras, será um altar erguido no deserto. Mas Pai de amor, eu sei que o Senhor vai trazer do deserto um novo homem, uma nova mulher. O Senhor há de mudar até o nome deles e vai fazer algo grandioso na vida deles. Pai de amor, nos permita que estejamos nesta igreja para nos reunir para melhor e não para pior. Que nesta igreja sejamos alertados a respeito do perigo das coisas fáceis desta vida. Mas nós escolhemos o deserto com Deus, porque o deserto com Deus é muito melhor do que tudo aquilo que este mundo possa me dar. Porque o que nós mais precisamos não é de dinheiro, não é de posição. Nós precisamos te obedecer apenas e deixar todas as demais consequências da nossa vida nas tuas mãos, ó Deus eterno. Pai, perdoa-nos quando estamos cavando cisterna nos desertos, quando o Senhor está planejando para nós provas duras que nos fará crentes melhores. Que a gente possa dar um jeito nesse jeitinho brasileiro, e que a tua obediência seja o jeito definitivo do Senhor tratar conosco. Pai de amor, eu te peço que pré-adolescentes, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pessoas idosas aqui nesta igreja sejam especialistas em te obedecer, porque eu sei que eles já têm colocado a tua fé em ti, ó Pai. Mas agora importa obedecer ao Senhor, porque se não obedecermos ao Senhor, o deserto será mais longo, o deserto será infinito na nossa vida. Leva-nos para os desertos e que possamos aprender com o Senhor a confiar em ti e te obedecer, e que assim o Senhor nos abençoe. E agora, Pai, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, porque nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vão em paz, que Deus os abençoe. Até logo mais, 18 horas. Vamos falar sobre o inimigo das nossas almas. Pais, vocês precisam estar hoje à noite nessa igreja, em nome de Jesus. Vão em paz. E nunca se esqueça que em boas novas a gente sempre se encontra.